Bem, eu sou o professor Wander e hoje nós vamos ver uma aplicação da aula anterior, que é a razão de segmentos colineares. Então, no caso aqui, vai ser uma situação particular que M é o ponto médio do segmento, ou seja, AM igual a MB. Então, o objetivo é calcular as coordenadas de M, x, M, y, M, em função das coordenadas da extremidade desse segmento. Então, eu já sei que a razão, eu posso pegar qualquer razão, poderia pegar AM sobre MB, que dá razão 1, já que eles são iguais, mas eu vou pegar a razão AM sobre AB. Tá? E como na aula anterior, nós vamos fazer isso em x e em y, eu já sei que a razão aqui, AM é um pedaço em relação a AB, que são dois pedaços, então a razão aqui é meio. E aí, em relação ao eixo x, nós vamos ter o seguinte, xm menos xa sobre xb menos xa é igual a meio. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter 2xm menos 2xa igual xb menos xa vezes 1, xb menos xa. Passando esse menos 2xa para o outro lado, vai ficar mais 2xa com menos 2xa, vai ficar xa mais xb. Então, as coordenadas de M, aliás, a abscissa de M, vai ser xa mais xb sobre 2. E aí, analogamente, nós temos no eixo y, que ym será ya mais yb sobre 2. Então, conclusão, para determinar as coordenadas do ponto M, o x será xa mais xb sobre 2 e o y será ya mais yb sobre 2. Ok? Bem, agora vamos ver uma aplicação dessa situação. Calcule o comprimento da mediana relativa ao lado BC do triângulo cujas coordenadas dos vértices são. Então, desenhe aqui o triângulo. Esse ponto, já que é mediana, mediana é uma seviana, ou seja, parte do vértice, e corta o lado oposto do seu ponto médio. Então, eu tenho condições de calcular as coordenadas do ponto médio através da fórmula que nós demonstramos. Então, as coordenadas de M serão xm igual a 5 mais 3 sobre 2. Ou seja, xm igual a 4. Ym será 3 mais 7 sobre 2. Então, ym igual a 5. Então, nós temos que as coordenadas desse ponto médio são 4 e 5. Como eu quero o comprimento, nós vamos utilizar os conceitos também da aula anterior de distância entre dois pontos, e eu vou calcular a distância de A até M, relembrando que é xm menos xa ao quadrado mais ym menos ya ao quadrado. Essa é a fórmula que me dá a distância entre dois pontos. Aplicando essa fórmula, nós temos 4 menos menos 2 ao quadrado, mais 5 menos menos 1 ao quadrado. 4 menos menos 2 dá 4 mais 2, 6. 5 menos menos 1 dá 5 mais 1, 6. Então, nós temos aqui que isso é raiz quadrada
de 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Se quiser escrever isso aqui como 2/6 ao quadrado, né, porque são duas parcelas iguais, fica melhor de simplificar. Então, vou escrever como raiz quadrada de 2/6 ao quadrado, e a gente pode simplificar, né, fica raiz de 2 vezes raiz de 6 ao quadrado. Isso dá 6 raiz de 2. Ok? Bem, nós temos aqui mais uma aplicação da divisão de segmentos colineares, que é a determinação das coordenadas do baricentro de um triângulo em função das coordenadas de seus vértices. Então, primeiro, relembrando o que é baricentro de um triângulo, quando eu traço a mediana relativa ao vértice C, essa mediana divide esse lado ao meio, mediana relativa ao vértice B, divide esse lado ao meio, e assim como mediana relativa ao vértice A, divide esse lado ao meio. O ponto de encontro dessas medianas, elas concorrem a um ponto, que é o baricentro de um triângulo. Bem, para fazer essa demonstração, se a gente fosse utilizar exclusivamente a geometria analítica, nós teríamos que resolver por equações da reta, que é um assunto que a gente vai ver futuramente. Eu equacionaria essa reta e faria o ponto de encontro dessas duas retas, achando as coordenadas desse ponto G. A gente vai utilizar, na verdade, os conhecimentos de geometria plana, que você pode acessar lá no portal da matemática, que tem uma demonstração de uma característica desse ponto, de uma propriedade que é a seguinte: esse segmento é o dobro desse, esse segmento é o dobro desse, e esse segmento é o dobro desse. São tamanhos diferentes, mas dentro da mediana, esse segmento é o dobro desse, esse segmento é o dobro desse. Então, nós vamos usar essa propriedade do baricentro para determinar as coordenadas do ponto G. Então, isso aqui eu vou batizar de 2A e A, e vamos aplicar uma razão que envolva o ponto G para determinar as coordenadas do mesmo. Então, vou utilizar a razão AG sobre AM. AG sobre AM, AG é 2A, AM é 3A, então nós temos que essa razão é 2/3. Vamos fazer como na aula anterior, em relação ao eixo X, essa razão seria x de G menos x de A sobre x de M menos x de A. Isso é igual a 2/3. Multiplicando cruzado, nós temos 3x de G menos 3x de A é igual a 2x de M menos 2x de A. Menos 3x de A passou para o outro lado, vai dar mais 3x de A, então eu tenho aqui mais 3x de A como menos 2x de A, dá x de A, mais 2 vezes x de M. Só que x de M, M é o ponto médio, que nós já sabemos calcular as coordenadas, basta somar e dividir por 2 para encontrar x de M. Então, 3x de G é igual a x de A mais 2 vezes x de M, que eu vou aplicar a fórmula que nós já conhecemos, que é x de B mais x de C sobre 2. Nós podemos simplificar multiplicando por 2, dividindo por 2, e aí encontramos que x de G vai ser x de A mais x de B mais x de C sobre 3. Ok? E aí, analogamente, se eu fizer o mesmo cálculo com o eixo Y, nós vamos encontrar que Y
de G é igual a y de A mais y de B mais y de C sobre 3. Ok? Então, aí nós temos já as coordenadas do ponto G, que é x de A mais x de B mais x de C sobre 3, e y de A mais y de B mais y de C sobre 3. Né? Ponto médio, soma e divide por 2. Baricentro, soma e divide por 3. Nós vamos encerrar por aqui e na próxima oportunidade nós vamos resolver exercícios, né, sobre a aula de hoje. Ok?